Como eu estava dizendo, hoje a gente vai falar de uma pessoa que não perdeu a oportunidade de glorificar a Deus. E João 12:3 diz o seguinte: Então Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que o havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Santo Deus e poderoso Pai, nós vemos aqui o exemplo de Maria, e que também dessa mesma forma nós possamos trazer uma adoração valiosa, uma adoração genuína, uma adoração que venha perfumar esta casa, perfumar a nossa vida e em nome de Jesus trazer um resultado nas nossas vidas, trazer um resultado aonde estivermos, ó Pai, em nome de Jesus. Que a sua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, repreendo todo espírito maligno que tenta distrair, tirar essa semente do nosso coração e em nome de Jesus, fala conosco, é o que nós te pedimos, Pai. Aqui nós vemos uma passagem que ela foi citada nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos falam sobre essa mulher. Mateus, Marcos, Lucas e João citaram essa passagem. E são algumas passagens que são citadas pelos 4. Mas essa aqui, ela teve algo de especial. Essa aqui teve algo que chamou a atenção de todos. E o que Deus começa nos mostrando através dessa cena, dessa passagem, é que estavam todos ali e todos tinham a mesma oportunidade diante de Jesus, né? Todos tinham a oportunidade de adorar a Jesus, todos tinham a oportunidade de fazer algo por Jesus. E sendo assim, todos tinham a oportunidade de mudar a sua história, como fez aquela mulher, outros tiveram a oportunidade de manchar a sua história, como a gente viu aqui. Então é isso que nós temos que ter em mente, né? A Bíblia fala que o sol está da mesma forma sobre a cabeça de todos nós, amém? Então todos temos a mesma oportunidade, por mais que você pense que talvez seja uma pessoa menor do que outro, ou que está numa situação diferente, mais difícil que o outro, a Bíblia nos mostra de maneira diferente isso. A gente vê essa mulher que ela chegou de maneira genuína diante de Deus e praticou esse ato de adoração. Um ato que era de suma importância, como vocês já viram aqui, e como a gente também vai falar um pouco mais sobre isso, mas um ato que foi de suma importância para a história e relatado está nos 4 evangelhos. E a gente vê ali que sempre há alguém para criticar, sempre há alguém para desvalorizar a nossa oração, a nossa adoração diante de Deus, ou alguém para nos diminuir, ou de repente situações. A gente vê ali que, a gente vai continuar vendo sobre isso,
que em outras citações fala que era uma mulher pecadora. Então Maria ali, ela era humilhada, ela era criticada, ela era insultada, mas tem um detalhe importante: ela não deixou de praticar a sua fé. Maria não deixou de adorar a Deus, porque ali diante de todas aquelas pessoas só importava uma coisa para ela: Jesus. Então, o nosso foco deve ser Jesus. A gente tem que conseguir ter esse foco como teve essa mulher, porque Jesus é o único que tinha poder para perdoá-la. Jesus é o único que tem poder para resolver o nosso problema. Então nós não podemos perder tempo, desviar nossa atenção com outras coisas, com outras pessoas que nada pode fazer, porque o que importa é adorar o nosso Deus, amém? E a gente vê aqui que quem adora o nosso Deus, ele não fica na mão, ele não fica sem o seu galardão. E a gente viu que mesmo diante de tudo, ela continuou adorando, ela continuou aos pés de Jesus, e ela não se envergonhava daquele evangelho, amém? É isso que Deus tem para falar para você hoje. Continue adorando, continue aos pés de Jesus, continue adorando, continue aos pés de Jesus. Não se envergonhe desse evangelho, aleluia. Glórias a Deus. E aqui a gente vê que ela honrou a Deus. E a gente não vê uma forma de honrar alguém que não seja dando ou alguma coisa de valor, porque aqui fala que esse nardo era de muito preço. Aqui fala que este nardo era muito valioso. Quando a gente honra alguém, não tem como não tem como ser uma honra de valor se não tiver algo valioso envolvido, ou se você não dispensar o seu tempo, ou se você não dispensar a sua atenção. Se chegar num aniversário de casamento, ou aniversário da esposa ou do marido, se você chegar e falar só parabéns, ela vai ficar feliz, né? Mas se tiver um presente, ela vai ficar mais feliz ainda. Não sei se já aconteceu com vocês de ter um tempo que não dá para dar um presente tão bonito, né? Talvez tenha época que nem dá para dar um presente, né? E aí mesmo que você colher uma flor no jardim e trazer para ela, ela vai ficar emocionada, amém? Então não se trata somente de dinheiro, se trata também de tempo, de valorizar, de você investir a sua atenção, mostrar que é especial aquilo para você, aquela pessoa, talvez aquele lugar, talvez a casa de Deus. Então, quando a gente quer honrar a Deus, quando a gente quer honrar alguém, a gente tem que ter uma atitude, a gente tem que fazer algo que tenha uma disposição, a gente tem que investir alguma coisa. E a gente viu ali que o perfume encheu toda a casa. As obras que agradam a Deus serão notadas e terão um cheiro agradável, amém? Não tem como fazer algo que agrada a Deus e não ter resultado nenhum. Quando a gente faz algo que agrada a Deus, algum resultado vai acontecer. Seja na nossa vida, talvez Deus muda alguma coisa em nós, nós melhoramos. Seja na vida de quem está ao nosso redor, da nossa sociedade, do nosso trabalho. Quando nós fazemos algo para agradar a Deus,
sempre haverá um resultado na nossa vida, ao nosso redor. Amém? Sempre haverá o cheiro agradável. Sempre estaremos espalhando alguma coisa. E quais são as obras que agradam a Deus? As obras que agradam a Deus são as obras de quem ouve a palavra de Deus e tem sensibilidade ao Espírito Santo. Amém? Eu vou repetir. As obras de quem ouve a palavra de Deus e de quem tem sensibilidade ao Espírito Santo é o que agrada a Deus. Amém? Porque não é só ouvir a palavra de Deus ou conhecer a palavra de Deus. Porque se a gente for ver o exemplo que teve aqui nesse próprio texto, Jesus tinha acabado de falar, porque esse texto é citado nos 4 evangelhos, e ele é citado também em Mateus 26. E em Mateus 25, Jesus tinha acabado de falar que aquele que não ajuda os necessitados, ele vai para o fogo eterno. Preste atenção nisso, que Deus falou muito comigo através desse texto. Jesus havia acabado de falar em Mateus 25 que aquele que não alimenta quem tem fome, que não dá água ao que tem sede, que não visita o enfermo, aquele que está preso, mensagem essa que já foi pregada algumas vezes recentemente aqui, vai para o fogo eterno. Jesus tinha acabado de falar isso, e nessa passagem Judas diz, seria melhor vender esse nardo e dar aos pobres o dinheiro. Então, olha que coisa interessante, Judas não estava errado no que ele disse. Judas não estava errado, Jesus tinha acabado de falar isso. E Judas, através da palavra do próprio Jesus, tinha razão no que ele estava falando. Ao ponto de vista que não era uma frase errada dele. Só que aí, como eu disse antes, tem que ter conhecimento da palavra, ouvir a palavra de Jesus e ter sensibilidade ao Espírito Santo. Quando a gente tem sensibilidade ao Espírito Santo, nós sabemos fazer a coisa certa na hora certa. Porque um pouco antes disso, em Mateus 20, 19, Jesus também falava a respeito de que ele seria morto. Jesus também falava a respeito de que ele iria ser sepultado. E Maria, como a gente leu no texto aqui, teve a sensibilidade do Espírito Santo para pegar aquele nardo puro. Como vocês já devem ter ouvido várias vezes, que aquele nardo provavelmente era algo que ela vinha juntando, que era algo muito valioso para ela, talvez era o bem mais valioso que ela tinha. E era caro, aqui fala que era caro. E ela pegou aquele nardo que talvez era algo muito precioso para ela e usou para embalsamar o corpo de Jesus, preparando para o sepultamento. Amém? Então aqui a gente vê que Jesus não fala uma só coisa. Jesus nos traz várias coisas através da sua palavra. Mas nós devemos ter sensibilidade do Espírito Santo para saber o que é a vontade de Deus para nós agora. Teve coisa que já serviu para você no passado, teve coisa que no passado foi muito bom, trouxe resultado para a sua vida, mas e agora? O que Deus tem para a sua vida? Mas e agora? Qual é o próximo passo? O que sobrou de sensibilidade para Maria faltou nos outros. E o exemplo de Judas, ele mostra claramente isso. Porque ele falava de boas ações, mas o coração dele era corrompido.
Nós também apresentamos causas nobres para advogar em causa própria, assim como ele fez. Às vezes eu digo, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso trabalhar mais, até para eu quero ajudar a igreja com as minhas finanças, eu quero cuidar da empresa que Deus me deu, eu preciso ter mais tempo com a família. E tudo que a gente faz que nos afasta de Deus vai ter um resultado negativo na nossa vida. Por mais que a intenção seja muito boa, mas se não for genuíno e se Deus não tiver incluído nisso, muitas vezes não vai ter um bom resultado. Que eu conheço muitas pessoas que ficam o tempo todo com a família, mas também brigam o tempo todo com a família. Até profissionalmente, Deus me ensinou muito. Na minha profissão, que é na área de telecomunicações, informática, tecnologia, toda boa oportunidade exige que invista muito tempo, porque a tecnologia não para. Sempre as melhores oportunidades, as maiores empresas que eu trabalhei, eu tinha que fazer plantão de fim de semana, plantão de feriado, e eu tive que abrir mão de várias oportunidades para que isso não atrapalhasse a minha vida espiritual. E essa foi a minha oferta de adoração a Deus, amém? E aqui a gente vê que Deus nunca desampara ninguém. A gente vê que Deus sempre retribui de forma muito maior, amém? E Deus sempre cuida de mim. E Deus sempre cuida de quem abre mão de qualquer coisa por Jesus, pela obra de Deus, pela fé. Nunca ficará desamparado, sempre será honrado. Por mais que havia ali muitas pessoas para apontar o dedo, a honra que aquela mulher recebeu foi muito maior do que isso, amém? Ela foi honrada pelo próprio Jesus. E aí, a gente vê nesse próprio exemplo de Judas, né? Que a intenção dele era pegar aquele dinheiro. A própria Bíblia aqui fala, e ele usou a própria palavra de Jesus para justificar o que ele queria fazer. E aí a gente vê que nós não podemos roubar a adoração do nosso irmão. A nossa palavra sempre tem que ter a nossa boca tem que ter sempre uma palavra de bênção, de incentivo, de fortalecimento. De quem que era aquele nardo puro? Era de Maria. Ela podia fazer o que ela quisesse do nardo dela. Que alguém tinha que falar do que ela estava fazendo com o bem dela? Que alguém tinha direito de falar da adoração dela? Então, a gente tem que procurar fazer a nossa parte. Muitas vezes, quem está lendo a Bíblia junto com a pastora Vânia, né? Que todo dia a gente publica no YouTube. Quem está lendo a Bíblia diariamente viu a história de Jó. E Jó, os amigos dele chegavam e falavam: você está em pecado, Jó. Jó, você tem que pedir perdão para Deus. E Jó insistia. Jó falava: eu não estou em pecado. Eu não sei porque está acontecendo isso comigo. E a gente vê que Jó sofreu muito. Mais do que talvez nós aqui suportaríamos. Em alguns momentos ele falava: maldito o dia que eu nasci. Em alguns momentos ele falava: por que eu não morro de uma vez? De tanto que ele estava sofrendo. Mas ele não cedia nessa parte. Ele falava: não, eu nunca desonrei meu Deus. E os amigos dele ficavam: não, você fez alguma coisa.
você fez alguma coisa, pede perdão para Deus, para de ficar se fazendo de bom, para de ficar achando que é melhor que todo mundo. Ele falava, não, eu não acho que sou melhor que ninguém, eu só estou dizendo que eu não fiz nada contra Deus. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa sofrendo e, de repente, a gente pensa, será que ele está em pecado? Igual o cego que chegou diante de Jesus e os discípulos falaram, quem pecou para ele ser cego? Jesus falou, ninguém pecou. Ele é cego para que se manifestasse a glória de Deus sobre a vida dele nesse dia. Amém? Então, que o nosso esforço não seja para entender certas coisas, que o nosso esforço não seja para criticar uma situação, alguma coisa, que o nosso esforço seja saber o que a gente pode fazer de bom. Amém? Esse momento foi um momento histórico e os que estavam lá não aproveitaram isso. E os que estavam lá ficavam somente gerando maldição para a sua própria vida, através das coisas que eles falavam. Então esse que tem que ser o nosso sentimento, esse que tem que ser o nosso objetivo. E a gente vê ali que Judas, que ele tinha precedente para ser acusado, que Jesus sabia que ele roubava o dinheiro, e Jesus acusou Judas. Jesus não falou nada sobre Judas, porque Jesus ele não está aqui para acusar ninguém, ele está aqui para ajudar todos. Na verdade, Jesus ainda gostaria de ter recuperado Judas. Até o último instante na Santa Ceia, Jesus falava com Judas, Jesus tentava resgatar Judas, mas as atitudes de Judas é que levaram ele para a forca. Mesmo tendo precedentes, mesmo quem merece ser acusado, não é isso que Jesus vai fazer conosco, amém? Porque Deus é amor. E ali em Mateus 26:16, sabe o que aconteceu? Logo em seguida desse acontecimento, Judas saiu dali, depois disso que aconteceu, o próximo versículo, Judas saiu dali e foi negociar quanto que ele ia receber para entregar Jesus. E Jesus já sabia de tudo isso. Quem é acusador, ele repara no cisco que está no olho do irmão, sendo que ele tem uma trave no próprio olho. Não é isso que a palavra nos ensina? E é assim que Judas estava. Nós precisamos nos preocupar em tirar a trave que está no nosso olho, amém? Lucas 7:37 diz assim, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu, o que tinha convidado, falou consigo, dizendo, se este homem fosse profeta, bem saberia quem é essa mulher que o tocou, porque é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, o outro devia 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei na sua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e enxugou-os com os cabelos da sua cabeça.
Não me deste um ósculo, não me deste um beijo no rosto, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Esta é a mesma passagem pela narração de Lucas. E aqui nós observamos, quando eu li dessa vez, a gente lê várias vezes, algumas passagens, e Deus fala diferente com a gente às vezes, E dessa vez eu vi um Jesus emocionado. Dessa vez eu vi um Jesus compadecido de uma maneira diferente sobre aquela mulher. E aí eu comecei a pensar quantos chegaram diante de Jesus e honraram Ele com valor ou com uma atitude como essa. A gente lembra lá dos 3 magos, mas fora isso, se você quiser até me ajudar a lembrar de outro exemplo, a gente não vê exemplos de pessoas que fizeram isso, Talvez a que mais se preocupou em fazer isso foi a que foi mais criticada, incompreendida. Mas a gente vê que Jesus valorizou demais a atitude dela. Marcos 14, 9 e 10 diz o seguinte: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E o 10 diz assim: e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar Jesus. Entendeu por que essa passagem está nos 4 evangelhos? Jesus disse assim: onde vocês falar do meu nome, vocês vão falar do que essa mulher fez. Começa a refletir onde essa passagem se encaixa na sua vida. Porque se Jesus disse aos discípulos: onde chegar a minha palavra, vocês vão falar do que aconteceu aqui, do que essa mulher fez, é porque isso é para nos ensinar alguma coisa. Você não pode sair daqui sem aprender nada com o testemunho dessa mulher. Mas sabe por que eu li Marcos 14, 9 e o 10? Porque da mesma forma que o testemunho dela seria uma bênção para gerações, o mau testemunho de Judas também seria conhecido por toda a eternidade. Qual é o testemunho que a gente deixa onde a gente está passando? Quem fala de você tem o que para falar de você? Tem o que para falar de mim? Nós precisamos pensar nessas coisas. Nós precisamos pensar se o nosso testemunho está aproximando as pessoas de Jesus ou se o nosso testemunho está afastando as pessoas de Jesus. Sabe qual que é o grande segredo de Maria? Ela teve uma sensibilidade que poucos tiveram naquela época, porque ela entendeu o que era a graça de Deus. Porque os outros olhavam ali, os outros que talvez seriam, ali fala fariseus, talvez seria o pastor da época. Talvez eu, como pastor, eu poderia dizer: eu nasci na igreja, eu sirvo a Deus desde a minha infância. Como pode chegar uma pessoa aqui, que é uma prostituta, um drogado, e ter o mesmo direito que eu?
Essa é a palavra de Jesus. Essa é a graça de Deus. Não importa o que fizemos, não importa que seja o pior de todos, Deus dá o mesmo direito a todos nós. E é isso que alguns ficam irritados. A gente vê lá na parábola dos trabalhadores da vinha, que o que trabalhou mais tempo na vinha, trabalhou o dia inteiro, recebeu um valor, e aí o que trabalhou 1 hora só, recebeu o mesmo valor. E ele não ficou triste por ter recebido pouco, ele ficou triste porque o outro recebeu a mesma coisa que ele. Ele não queria receber mais, ele queria que o outro recebesse menos. Mas esse não é o meu Deus. O meu Deus é aquele que tem a graça abundante e infinita para todos. Não importa o que você fez, não importa onde você esteve. Jesus pediu para falar daquela mulher pecadora para todas as gerações, mas não pediu para falar de muitos líderes religiosos que tinha lá, porque Jesus veio para nos trazer o tempo da graça, e pela graça somos salvos. Isso não depende de obras. É óbvio que as nossas obras, elas trazem resultado, elas justificam a nossa fé, porque a fé sem obras é morta. Não posso dizer que não vale nada o que eu fiz a vida toda, ou o que você fez a vida toda para Deus, para a sua igreja. O que você faz para essa obra tem um valor muito grande, mas Deus quer salvar a todos, amém? E veja bem, quem está servindo a Deus, quem teve a oportunidade de chegar antes, porque os trabalhadores que trabalharam o dia inteiro é porque eles chegaram antes, porque eles estiveram empregados antes. Então isso é muito bom. Eles tiveram a oportunidade de participar da obra o tempo todo. Isso é ótimo. Aqueles que estavam sem trabalho até a última hora do dia, eles estavam preocupados, eles estavam perdidos, eles estavam sem solução até a última hora do dia. Então, você que está aqui desde que nasceu, glorifica a Deus, porque Deus te livrou de dias maus. Mas você que chega agora aqui, glorifica a Deus, porque a partir de hoje, Deus tem tudo que Ele tem para entregar para você e para todos, amém? Ele não faz discriminação, Ele não faz distinção de pessoas, Ele tem o melhor para todos, amém? Glórias a Deus. Feche seus olhos, começa a pedir para Deus aquilo que você espera daqui por diante. Começa a colocar diante de Deus a sua dificuldade, o seu pecado, o que você tem faltado com Deus. Por que você não tem glorificado a Deus através da sua vida? Por que você não tem conseguido ser bênção na vida de algumas pessoas? Começa a deixar as coisas ruins, começa em nome de Jesus viver uma nova realidade a partir de hoje. Quando aquela mulher teve esse encontro, teve essa solução para a sua vida, a vida dela dali por diante foi completamente diferente, amém? E é isso que será da sua vida. Feche seus olhos, clame a Deus. Santo Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ensinar com esse testemunho, que possamos crescer, ó Pai, que possamos te adorar verdadeiramente, ó Pai, que possamos, em nome de Jesus, trazer oferta de adoração através da nossa atitude, através de tudo que fizermos, ó Pai. E a sua palavra nos mostra que a recompensa é muito maior do que a oferta. Que aquilo que nós entregamos a Deus, o Senhor tem muito mais para a nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai.
que o Senhor esteja abrindo nossos olhos, que possamos ter sensibilidade ao Espírito Santo, que nós possamos, em nome de Jesus, saber tomar a atitude correta, na hora correta, em nome de Jesus, deixar a sua palavra nos guiar, saber observar o caminho que Jesus deixou para nós percorrermos, ó Pai, em nome de Jesus. Aquele que achava que estava perdido, aquele que achava que não tinha mais perdão para a sua vida, que possa começar a sentir o toque da mão de Jesus sobre a vida dele agora. Que possa começar a receber o perdão e a infinita graça de Deus agora, e comece a reconhecer que é livre, e comece a reconhecer que o Senhor já levou sobre as suas pisaduras tudo aquilo que nos afligiam. Em nome de Jesus, na cruz do Calvário foi toda enfermidade, na cruz do Calvário foi toda acusação, na cruz do Calvário foi toda condenação retirada da nossa vida pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós aceitamos a sua infinita graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continue com seus olhos fechados. Eu gostaria que você que quer se reconciliar com Deus, você faça isso agora. Você que nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, saiba que Ele te aceitou primeiro. Saiba que Ele preparou a oportunidade para você primeiro. Amém? Então comece a orar. Comece a falar para Deus aquilo que você tem no seu coração. Começa a aceitar o amor de Deus e o perdão de Deus para a sua vida, porque Ele já levou sobre si todos os nossos pecados, tudo aquilo que estava sobre nós, amém? Em nome de Jesus, ó Pai, que a sua graça venha trazer sobre as nossas vidas hoje transformação, venha trazer, ó Pai, sobre as nossas vidas entendimento, e que em nome de Jesus possamos ter recebido a sua graça através da sua palavra hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pode aplaudir o nosso Deus.